Deram rédeas aos animais e partiram em direção à casa da fazenda. Quando o senhor Domingos e o menino Gerson chegaram em casa, não os encontraram. Tinham ganhado o mato. A noite vinha chegando. Alfredo, acompanhado de Nicolau, chegou com um séquito de cavaleiros. Pedro Damasceno, Zé Dias, João da Pedra, João do Cedro, Manuel da Boa Vista, Zequinha da Lagoa do Velho, Maurício e outros encheram o terreiro da casa. Apenas cumprimentaram a família, dispersaram-se pela caatinga. Logo chegou Aurélio, e com ele vieram Coló, Virgílio e o filho João, Zé do Caíma, João do Mare e mais uma dezena de outros, na maioria desconhecidos, mas que nesta hora são solidários na dor, como se fossem irmãos dos meninos. Partiram em direções diversas, internando-se nos matos na escuridão da noite. O senhor Domingos, ajudado por Gerson, acendeu a fogueira. A madeira, seca do sol e boa de fogo como é, em geral, o mato das caatingas, logo começou a crepitar, e as labaredas se elevaram a alguns metros de altura. No céu as estrelas piscavam. Ninguém jantou na fazenda nesta noite. Dona Mariana e as filhas apenas tomaram uma sopa. O senhor Domingos só tomava café. Andando na malhada de uma casa para outra, à luz inquieta da fogueira, era bem a figura do desespero, vencido pela dor. Não procurava ninguém, não parava senão para lançar mais lenha na fogueira. Falava sozinho, palavras que ninguém ouvia. De vez em quando respirava fundo e cravava o olhar nas trevas da caatinga, na vã esperança de avistar os dois meninos. Mas as trevas não lhe devolviam os entes queridos. Lá pelas tantas da madrugada, ia alta a lua, divisou vultos que se moviam na penumbra. Eram os primeiros cavaleiros que voltavam. Ao clarão da fogueira pôde ver que eles não traziam os meninos. Não foi preciso que dissessem nada. Entre os cavaleiros chegados vinha Alfredo, o único que teve coragem de falar. Pai, não desanime. Meus irmãozinhos estão vivos. Eles são escoteiros, saberão defender-se. Se fosse eu, garanto que não morreria. Mas você é um homem, meu filho, e eles são umas crianças. Crianças, mas o senhor viu que eles já estão acostumados a andar pelos matos, caçando passarinhos e fazendo armadilhas. Eles já conhecem muito da caatinga. Queira Deus estejam vivos, meu filho. Estão sim, meu pai. Eles não morrerão só assim. Eles saberão defender a vida. O senhor Domingos não pôde mais continuar a conversa. Soluçava abraçado ao filho mais velho. Dentro de casa, as mulheres rezavam. Os cavaleiros foram chegando aos grupos. Todos com a mesma aparência triste. O desânimo estampado no rosto de cada um. Por fim, chegaram Pedro Damasceno e Isaac. Não achou não, pai? Perguntou Gerson. Não, filho. Mas é isso mesmo. De noite não é fácil. Amanhã nós vamos ver. Deus é grande. Pedro, seus amiguinhos estão desaparecidos, exclamou em prantos o senhor Domingos. O vaqueiro levou a mão espalmada aos olhos e não pôde conter as lágrimas. Seu Domingo, mal pôde balbuciar o vaqueiro gigante. Deus é pai. Vamos confiar nele. A religião, naquelas mentes rudes e simples, era, além de uma convicção, um bálsamo para a dor e a salvação para o desespero. As labaredas da fogueira já diminuíam. No céu, a lua e as estrelas empalideciam. A aurora já se anunciava com uma ligeira brisa que soprava e os primeiros clarões que apareciam. As portas das casas não se fecharam naquela noite. O sol veio encontrar a malhada cheia de cavalos e cavaleiros. Uns sentados pelo chão, em grupos, fumavam e traçavam planos. Outros, com a cabeça encostada à sela, no chão, cochilavam. Outros ainda andavam sem direção, arquitetando planos de busca aos meninos. Todos tinham só um pensamento: encontrar os meninos. O senhor Domingos e a família, sentados na varanda da casa de Nicolau, não diziam palavra. Pessoal, gritou com voz forte o vaqueiro, vamos tomar uma xícara de café e vamos nos embora. Quem estava dormindo, acordou. Quem estava sentado, se ergueu e todos atenderam ao chamado. Ninguém comeu. Todos tomaram uma xícara de café e trataram de montar. Isaac, chamou o senhor Domingos. Onde está Zé Pequeno? E Alexandre? Esses homens são uns bichos, seu Domingo. Eles não voltaram nem volta. Eles só vêm com os meninos, vivo ou morto.
Vosmecê vai ver, nem espere que eles não vêm cá sem os meninos. Foi a resposta de Isaque. O senhor Domingos saiu à porta e olhou, sob o telheiro do alpendre, a multidão de cavaleiros. Nem pôde contá-los. Havia mais de 50. Todos tinham deixado seus afazeres, suas fazendas, suas famílias, e acorrido incondicionalmente ao apelo do pai desesperado. Todos tinham em mente um só objetivo: encontrar os meninos, salvá-los e entregá-los à família. "Pronto, minha gente!" foi o grito de Nicolau. A resposta foi todos montarem e partirem, em raios divergentes em todas as direções. "Deus os ajude que tragam meus filhos." Foi o voto que murmurou, para dentro do peito, o pai aflito. Na fazenda a desordem era completa. Nem se fechavam as portas das casas, nem se fechavam as porteiras dos currais. Não havia quem arreasse uma reis para tirar leite. Não havia almoço nem jantar, porque ninguém tinha fome nem apetite para comer, o que quer que fosse. Nicolau e Aurélio não dormiam nem ligavam para nada de suas obrigações. O gado estava à toa. Nas fazendas vizinhas, a desordem era a mesma. Os vaqueiros saíram e ninguém voltou. As mulheres das fazendas mais próximas, abandonando aos filhos as tarefas de casa, acorreram todas a confortar, com sua presença, a mãe aflita e as irmãs desvairadas. Todos vivem em função da dor da família da fazenda Gravatá. Dona Mariana e as filhas recebem como podem a visita das esposas, cujos maridos estão pelos matos na busca sem trégua. "Nós não temos para lhes oferecer senão lágrimas e dores", disse Dona Mariana, a esposa de Pedro Damasceno, e outras que chegavam. "Não se incomode, patroa", disse. "Nós estamos aqui para distrair um pouco a senhora." "Muito obrigada. Sentem-se aí como puderem." E assim se passou aquele dia. "Foi um dia de juízo, não, meu velho", exclamou Dona Mariana, abraçando o marido. "Eu já começo a perder a esperança, minha velha", respondeu ele no mesmo tom. E as lágrimas dos dois se misturaram. A noite vinha caindo. Vestígios Zé Pequeno e Alexandre desapareceram. Saíram juntos a princípio, mas logo no fim da malhada combinaram. "Vosmecê vai na direção do rio Caraíba, seu Alexandre. Depois volta no giro da Lagoa Grande. Eu vou aqui pro pé da Serra do Gravatá. Depois vou pelo pé da serra na direção da Serra do Capitão. Lá nós dois se encontram. Tá bem assim?" "Tá, compadre. Onde anoitecer nós dorme e amanhã continua, tá certo?" "Vosmecê não sabe?" "Tá certo. Ninguém volta." "Té logo, compadre." "Té logo, seu Alexandre. Boa sorte." Despediram-se os dois, desejando felicidade um ao outro, e desapareceram. A noite surpreendeu Zé Pequeno no pé da Serra do Gravatá. Alexandre chegou até a margem do rio Caraíba. Nenhum nem outro viu qualquer indício da passagem dos meninos. A pé como andavam, era-lhes impossível prosseguir. Já não enxergavam nada 2 metros adiante, e o trançado dos matos era medonho. Um e outro resolveram dormir, conforme o combinado. O trato era de se encontrarem na ponta da Serra do Capitão. Segundo o cálculo dos dois, cortando os matos naquelas direções, tinham em vista cruzar os rastros dos meninos, e assim achar-lhes a pista. Era conveniente, portanto, não andar à noite, para não passarem pelo rastro dos 2 meninos sem o ver. Deixar para o dia seguinte era o melhor. Treparam em árvores e passaram a noite. Zé Pequeno, onde estava, num plano um pouco elevado acima da caatinga rasa, pôde ver a fogueira ateada pelo senhor Domingos. Aquilo é um aviso, pensou consigo mesmo e disse, cochichando, e é bom, porque se vê de longe. O dia clareou. Tanto Zé Pequeno quanto Alexandre, logo que puderam enxergar bem o chão onde pisavam, desceram de suas redes de cipó e continuaram a marcha pela caatinga. O rastejar é uma arte, e quem não tiver paciência não é capaz de executá-la. Não é só o chão que mostra indícios da passagem de alguém. Folhas arrancadas de um galho verde de mato, um ramo qualquer quebrado no ar ou deslocado de sua posição natural, pedras deslocadas que mostrem uma face que estava em contato com a terra. Tudo são sinais que mostram ao rastejador como uma página escrita, que por ali passou alguém. Essa meticulosidade que o bom rastejador precisa ter, rouba-lhe um tempo muito grande e exige do homem uma paciência inesgotável.
Por isto, o serviço do rastejador é lento, quase sem nenhum progresso às vezes. Zé Pequeno e Alexandre, acostumados a rastejar caititu e veado nas Campinas, sabiam o que estavam fazendo e tinham certeza de que, se os meninos tivessem andado por onde eles estavam passando, seu rastro seria descoberto. As horas do dia se escoaram no trajeto que ambos faziam, com o objetivo de se encontrarem no sopé da Serra do Capitão. Alexandre cruzou a estrada da Lagoa Grande e agora aprumou os passos na direção da serra. Não andou 1 quilômetro quando parou e sorriu sozinho, de felicidade. Umas pedrinhas deslocadas no chão foram para ele uma frase clara. Os meninos passaram aqui, é rastro dos dois, murmurou consigo mesmo. Vão direito para a serra. A Deus querer, nós achar eles já... Olhou a direção em que iam e acompanhou os indícios sem a menor preocupação. É pena que o dia já vai findando. Se eles subiram, nós não acha eles hoje, disse baixinho. Saiu no boqueirão. Acompanhou os passos dos meninos e viu que eles ficaram em pé, algum tempo, perto da Santa Cruz do Bandido. E novamente a trilha tomou a direção da serra. Não há dúvida, eles subiram a serra. Tá danado. Anoitecia, mas Alexandre ainda chegou ao pé da Serra do Capitão e viu o lugar onde os meninos estiveram sentados. Com certeza descansaram um pouco antes de começar a subir. Alexandre não pôde mais continuar. Estava escuro. Também o trato com Zé Pequeno era de um esperar pelo outro e subirem juntos. Só agora ele teve fome e se lembrou de comer um pedaço de rapadura com farinha. Comeu, bebeu água e aguardou. Não demorou muito e ouviu as pisadas de alguém que se aproximava sem cautela. Pode chegar, compadre, disse Alexandre, erguendo-se do chão. Eu vinha no rastro de Vosmecê, seu Alexandre. Vosmecê já vem também no rastro dos meninos. Eles subiram a serra. É o que eu penso. É, compadre, eu tenho a mesma ideia. Mas nós não sobe mais hoje. Quem entra nesse trancado de noite? E mesmo nós temos que ir na pista. Só quando o dia amanhecer. Vosmecê coma alguma coisa que eu já comi. E vamos passar a noite aqui. Amanhã nós sobe e acha os meninos, se Deus quiser. É, seu Alexandre, eu creio que nós estamos perto deles. Aqui em cima eles não andaram muito. Eu só tô com medo de uma coisa, compadre. Já sei o que é. Aqui é o pasto das onças. É isso mesmo. Se eles não souberam se defender, nós vamos ter a maior dor do mundo. E vai morrer mais gente, seu Alexandre. A família não resiste. E Vosmecê viu como tá o pobre do Pedro Damasceno? O homem tá quase doido. Chora que nem menino apanhado. E não é pra menos. Os meninos fizeram muita amizade com ele. Olha lá o clarão vermelho. É a fogueira outra vez. Vamos ver se nós cochila. E os dois se acomodaram no chão mesmo, fazendo das capangas travesseiro, a espingarda entre os braços, pronta para qualquer eventualidade. Quando o sol clareou o suficiente para que enxergassem o chão e lessem nele o rastro dos meninos, os dois caçadores se levantaram. Estiraram os braços no ar para desentorpecê-los, retomaram as capangas e as espingardas e rumaram na direção da Serra do Capitão. A pista era clara. Os meninos subiram aqui, compadre, disse Alexandre, que ia na frente. Tá se vendo bem, seu Alexandre. Olha aí. Romperam o trancado de facão e abriram caminho. Meninos danado, compadre. Vamos puxar, seu Alexandre. Isso aqui é pasto de onça. Vosmecê ouviu os miados de noite? Ouvi, compadre. Vamos puxar. Os meninos com seus facões tinham aberto verdadeira trilha no seio da mataria da Serra do Capitão, de tal modo que Zé Pequeno e Alexandre não tiveram necessidade de cortar um cipó, sequer, para abrirem passagem. Por outro lado, os cipós e macambiras, cortados, eram uma pista segura que lhes dava certeza, aos caçadores, de que os dois meninos iam em sua frente. Não demorou muito que saíssem no velho caminho abandonado do cruzeiro, por onde eles, e agora os caçadores, subiram com facilidade até o cume da serra. Lá, um sinal positivo da estada dos meninos. O chão estava pisado por eles em todas as direções. Aqui eles descansaram, compadre, disse Alexandre. Fizeram fogo, assaram carne. Olha o espeto. Comeram aqui antes de continuar. Tiveram sentado nessas pedras. São uns menino danado. Onde é que eles aprenderam tudo isso?
São danado mesmo, compadre. Sabem de tudo. Vamos nos embora. Os meninos correm perigo. Desceram a serra por onde a pista indicava que passaram os pequeninos aventureiros. Saíram na baixa onde os meninos se perderam. Vendo os rastros que se dirigiam para os dois lados, julgaram mais lógico que eles tivessem ido para a direita, que seria, mais ou menos, a direção da casa. Enganaram-se, porém. A pista acabava adiante, barrada pela montanha que interceptava o vale, e os rastros voltaram no sentido oposto. Os caçadores, invencíveis na resistência física e na paciência, voltaram também. Na ida, como na volta, viram o cangaço da cabra, comida até metade. Continuaram a busca terrível. Perceberam que os rastros não eram daquele dia, e, portanto, os meninos deviam estar algumas horas na frente. Compadre, vamos apertar o passo. Eu tô com medo desses meninos. Seu Alexandre, por Nossa Senhora, não me fale. Vamos varar Caatinga, senão nós chega tarde. Apressaram realmente o andar, perlongando o vale até que os rastros dos meninos desapareceram e subiram a serra. Passaram por onde eles comeram ovos de jacu. Lá estavam as cascas. De fome esses meninos não morrem. Nem de sede, já beberam muita água de Gravatá. Os rastros subiam para o cume da Serra do Meio. Os rastejadores não titubearam. Subiram também. Aonde iriam esses meninos? Perguntavam-se no íntimo sem dizerem palavra. E não achavam resposta. Eu não disse que de fome eles não morrem? Aqui comeram fruta de mandacaru. Esses meninos. E vosmecê já viu para onde é que eles estão indo? Perguntou Zé Pequeno. Já, compadre. A gruta dos cangaceiros tá aqui perto. E não tardaram mesmo de encontrá-la. No limpo em frente à gruta estava tudo escrito. Os meninos andaram por ali em diversas direções, sentaram-se numas pedras, comeram frutas de mandacaru. Viram tudo. Depois tomaram a direção da esquerda da gruta, por onde seguiram os passos dos meninos. Vamos puxar, compadre, que os meninos estão aí. Vamos, seu Alexandre. E romperam a caatinga densa. Em 1 hora aproximadamente, chegaram a um ponto onde o cabelo dos dois caçadores se arrepiou. Pararam olhando o chão, depois se entreolharam, estarrecidos. Ficaram uns instantes como petrificados, olhando um para o outro e olhando o chão, sem coragem de dizer um ao outro o que viam e o que pensavam. No chão, rastros de onça se misturavam com os rastros dos meninos. É triste, compadre Zé Pequeno, mas é a verdade, seu Alexandre. Ela vai aí perto, compadre. O rastro é fresquinho. Vamos prestar atenção que nós atira nela. Falavam cochichando com medo de ser ouvidos pela onça. Não queriam perder a oportunidade de vingar a morte dos meninos. Alexandre ia na frente, mais cauteloso que um gato. Zé Pequeno o acompanhava de perto. Andaram assim durante uma meia hora, quando Alexandre, fazendo um sinal com a mão esquerda, levantou a espingarda com a direita e, em fração de segundo, mirou e atirou. Num pulo de gato, saiu da frente, pois viu que a onça, atingida pelo tiro, vinha de lá para pegá-lo. Zé Pequeno já a esperava. Um tiro certeiro no peito da fera fê-la cair pesadamente no solo, onde ficou se estrebuchando. Quando parou de mexer, os dois se aproximaram. Zé Pequeno baixou os olhos atentamente sobre a fera, reparou com cuidado as patas e passou a mão nas mandíbulas da onça. E olhando para Alexandre com os olhos rasos de lágrimas, simplesmente disse: Nossa suspeita, seu Alexandre. As patas e as mandíbulas da onça estavam tintas de sangue, o sangue dos meninos, devorados por ela. Seriam 12 horas aproximadamente, quando Zé Pequeno e Alexandre mataram a onça. Tanta raiva tiveram daquele animal que o abandonaram ali para que apodrecesse. Nem o couro quiseram tirar. Era uma onça sussuarana, grande, onça velha, criada naquele ermo, senhora daquela serra e daquelas brenhas. Essa não come mais menino nem dá trabalho mais a ninguém, disse vingado Alexandre. E que notícia é que nós vamos dar na fazenda, seu Alexandre? Compadre, eu não sei. Vamos ver se nós acha resto das crianças. Nós não pode chegar de mão vazia. Vamos, seu Alexandre. E os dois saíram quase sem enxergar nada, com os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada pelos soluços,
chorando como duas crianças. Os dois meninos eram o encanto da família. Sempre muito unidos, brincavam sempre juntos, nunca brigavam, tinham prazer de se ajudarem mutuamente. Irradiavam simpatia em qualquer ambiente onde entravam. Na fazenda Gravatá, eles tinham conquistado a simpatia e a amizade de todos. Simples como eram, participavam das conversas, das refeições, das lutas dos vaqueiros e com isto conseguiram deixar profundamente gravada, na lembrança de todos, uma imagem angélica de bondade e candura que a todos cativou. Zé Pequeno, Alexandre, Pedro Damasceno, Isaac, todos tinham verdadeira loucura pelos dois meninos. Pode-se por isto avaliar a dor dos dois caçadores naquele momento. Saíram dali com a alma despedaçada e iam despreocupados, já sem evitar barulho, pois não tinham mais precauções a tomar. Um silêncio terrível os acabrunhava a ambos. Zé Pequeno, o pai do mato, como o mais conhecedor que era das caatingas, ia agora na frente, vexado para sair dali. Parou de repente e levou a mão ao peito para abafar a dor que sentia. Olhava fixamente o chão, sem querer acreditar no que via. Alexandre chegou e ficaram ambos parados alguns minutos. Depois, sem dizerem palavra um ao outro, apanharam no chão as capangas e os cantis dos meninos. Levá-los-iam como troféu. Triste relíquia dos dois pequeninos trucidados pela onça. Continuaram a andar sob o peso da maior dor que já sentiram. Aqueles homens guardavam, dentro daquela aparência rústica, embrutecida pela rudeza da vida que levavam, uma alma nobre, rica de sentimentos os mais delicados, os mais puros. Não deram muitos passos. Zé Pequeno deu com a mão um sinal a Alexandre e parou. Levantou um pouco a cabeça e aspirou fundo o ar. Um cheiro de fumaça. Seu Alexandre não acabou de dizer a frase. Da copa de uma árvore, os dois meninos gritavam como loucos, no meio de um pranto de alegria que não há palavras que possam traduzir. Abraçaram-se os dois num riso convulso, os rostinhos lavados de lágrimas, colados um ao outro. Os dois caboclos caçadores pararam, estáticos, a olhá-los. Deus é grande, seu Alexandre. É infinito e bom, compadre, e ninguém pode entender. Só então correram para a árvore a ajudar os meninos a descer de lá. E se interrogavam com os olhos. O churrasco ardia no fogo. Eles o viram e não entenderam nada. Por cima de uns garranchos, estendida, uma manta de carne secava ao sol. Chegaram ao pé da árvore, donde os meninos já procuravam jeito de descer. "Desçam daí, por Nossa Senhora!" gritou enquanto enxugava o rosto, Zé Pequeno. "Já vamos, pai do mato!" gracejou Maneca. "Vos meceis quase mata todo mundo de avexame", reclamou Alexandre. "Desçam daí e vamos para casa." Os dois já chegavam embaixo e abraçaram-se os quatro num conjunto só durante alguns minutos. "Mas antes vamos comer, que nós estamos mortos de fome", disse Ricardo. "E nós, compadre, que tamo há 3 dias sem comer." "Aqui temos comida que dá para todos", disse Maneca. "A onça foi quem nos ajudou." Só agora os caçadores compreenderam. O sangue nas patas e nas mandíbulas da onça era do veado cuja carne os meninos estavam assando. "Mas vos meceis se arriscaram muito. Onça costuma voltar para comer o resto que ela deixa", disse Alexandre. "Nós sabemos disto. Por isto foi que, quando nós ouvimos barulho nos matos, pensamos que fosse a onça. Não era a onça porque ela nós matemos ali atrás. Foi a sorte de vos meceis, mas ela já vinha." Os meninos puderam avaliar o risco que correram. "Compadre", disse Alexandre, "vou mudar de ideia. Vou tirar o couro da onça." "Agora não", interveio Maneca. "Vamos todos almoçar. Depois todos vamos lá, que eu quero ver de perto a onça. Deve ser um animal bonito." "Tá certo, meninos. Vos meceis é quem manda. Mas não podemos demorar", concluiu Zé Pequeno. E tinha razão. Era tarde. E logo fizeram, ele e Alexandre, mais 2 espetos. Tiraram 2 pedaços da carne que secava e puseram para assar. "Enquanto isto", falou Alexandre, "agora vos meceis nos conte a história toda." Os meninos sentaram-se com eles e narraram tudo resumidamente, sentindo o cheiro do churrasco que assava. "Vamos comer", convidou Ricardo. Almoçaram bem. Nunca os 4 tiveram tanto apetite. Alexandre e Zé Pequeno
Ainda tinham rapadura que dividiram com os meninos. Dividiram também a água que ainda restava nas borrachas. Eles beberiam água de Gravatá, a que estavam acostumados. Dali foram tirar o couro da onça, que levariam como troféu. Tudo tinha, para os meninos, o sabor da novidade. Enquanto manejavam as facas tirando o couro do felino, contavam aos pequenos escoteiros como deviam ir as coisas na fazenda e como eles, caçadores, puderam chegar até ali. O sol já pendia quando terminaram o trabalho. Rumo à fazenda. A alegria, no cume da Serra do Meio, era completa. Os dois meninos sentiam-se seguros ao lado dos dois caçadores, como se estivessem em casa. Os dois homens do campo se consideravam os mais felizes do mundo por serem os achadores dos meninos. Felizes por levá-los sãos e salvos e entregá-los aos pais. Zé Pequeno, pai do mato, conhecedor daquelas brenhas como das palmas das mãos, ia na frente, em busca da trilha, tão sua conhecida que vai ter ao desfiladeiro do Boqueirão. Seguia-o de perto Ricardo, depois vinha Maneca. Alexandre, na retaguarda, completava o grupo. Andaram assim, a um de fundo, em fila indiana, a melhor maneira de andar nas estreitas veredas do sertão. Desceram a encosta com relativa facilidade e saíram no desfiladeiro, entre a Serra do Meio, que deixavam, e a Serra do Gravatá, que se erguia em frente. Indo por aqui, meninos, nós vamos sair perto do Boqueirão, disse Zé Pequeno. Compadre, me dê esse couro para eu levar um pouco, pediu Alexandre. Zé Pequeno atendeu. Tinha assim mais livres as mãos para abrir melhor passagem com o facão. A mataria adensava de vez em quando, e as dificuldades de andar cresciam. Na saída do desfiladeiro, uma surpresa os esperava. Já de longe avistaram um cavaleiro parado, completamente imóvel. O cavalo não dava um passo, e o cavaleiro, sustentando as rédeas na mão, com os braços parados, pousados sobre o cabeçote da sela, apenas movia a cabeça para um lado e para outro, lentamente, como quem olha no vazio, pensando no infinito. Avistaram-no e andaram na direção dele, sem chamar-lhe a atenção. Não precisaram avançar muito para o reconhecer, pelo agigantado da estatura. Os matos, saindo ali do desfiladeiro, eram de uma capoeira baixa, sem árvores, de raros arbustos. Por esta razão, a figura do cavaleiro apareceu clara aos olhos de todos. Ricardo e Maneca não se contiveram. Partiram na carreira na direção de Pedro, cujo cavalo se espantou e despertou o cavaleiro de seus profundos pensamentos. Damasceno! Gritaram os dois a um tempo. Já estavam bem perto. Meus amiguinhos, graças a Deus! Exclamou o vaqueiro gigante. E suspendendo-os no ar, rodava para um lado e para outro, chorando como criança, de satisfação e surpresa. Zé Pequeno e Alexandre chegaram de mansinho e ficaram apreciando a cena comovidos. Por fim, Pedro Damasceno depôs os dois meninos no chão e, abraçado a eles, falou aos caçadores. Vosmecês são uns heróis. Eu sabia que se ele estivesse vivo, vosmecês achava. Foi dito e feito. Esses meninos devem estar mortos de fome, de sede e de cansaço, não? De fome e sede não, seu Pedro, disse Alexandre. Nós almoçamos churrasco e bebemos água, mas o cansaço deles é grande. Mas agora acabou o cansaço. Eles vão montado no meu cavalo. Eu não esperava ter essa felicidade mais nunca na minha vida. Mas Deus é grande. Vamos-nos embora fazer os outros felizes também. E apanhando os dois meninos do chão, pô-los na sela e na garupa, e foi puxando o animal pela rédea. Alexandre e Zé Pequeno iam na frente conversando. Pedro Damasceno de vez em quando olhava para trás, como para ver se era realidade o que estava acontecendo, e sorria para os meninos, com aquele seu sorriso no canto da boca, que os meninos achavam tão simpático e a que correspondiam calorosamente. Vamos por aqui, seu Alexandre, que a gente chega mais depressa. Vamos pegar a estrada da Serra do Gravatá, que nós sai no olho d'água, disse Zé Pequeno. Assim nós chega por detrás da casa de Nicolau, respondeu Alexandre. Ah, pois é o caminho mais curto. Tomaram aquela direção, seguidos de Pedro Damasceno, que puxava o cavalo. A tarde esfriava. Donde eles iam, sob a sombra da Serra do Gravatá, não viam mais o sol. A planície, porém, que se estendia daí para o norte, ainda estava aclarada pelos raios frios do sol poente. Olhando naquela direção,
Os meninos avistaram a casa, alva, iluminada ainda, numa distância de alguns quilômetros. Saíram na estrada da serra e por ela abaixo desceram. Quando chegaram ao olho d'água, era já noite. Mas aí era estrada aberta, por onde não havia mais tropeços nem cuidados. Seu Pedro, falou Zé Pequeno, nós dois vamos puxar na frente e vos mercê vem com os meninos atrás. Nós vamos anunciar adiante. Mode preparar o pessoal. Tá certo, podem ir. Alexandre e Zé Pequeno apressaram o passo e desapareceram em pouco tempo. Pedro continuou na andadura lenta do animal. Tamo chegando, falou aos meninos. Vai ser a noite mais feliz que essas caatingas já viram. Os meninos não responderam. Estavam pensativos. Tinham em mente uma série de perguntas que certamente todos lhes fariam. Sentiam também a responsabilidade de um ato impensado que tanto sofrimento havia causado a seus pais, a seus irmãos e a tanta gente amiga. Damasceno chegou pelo lado da casa de Nicolau, prendeu a rédea na cerca e disse aos meninos: não desçam nem façam barulho. Sim, disseram os dois. As labaredas da fogueira subiam nos ares clareando a malhada. Nicolau se aproximou do fogo, acompanhado de Zé Pequeno e Alexandre, e disse ao senhor Domingos: não carecia acender mais a fogueira, seu Domingo. Os meninos já vêm aí. Meu Deus, não é possível. Enhor sim. Mariana, gritou. Alfredo. Meninas, meus filhos chegaram. Pedro Damasceno foi chegando, trazendo nos braços os dois meninos que entregou à família. O pai abraçou os dois nos braços de Damasceno, como estavam, soluçando num pranto incontido. A mãe, Alfredo e as irmãs que chegaram correndo acompanharam o pai no choro. O sentimento contagiou a todos, e na malhada, transformada agora numa praça em concentração, não houve quem não chorasse. A multidão, que era incontável, se concentrou no meio da praça, em torno do grupo formado por Pedro Damasceno e os meninos, que a família, pai, mãe e irmãos, pegava para certificar-se de que eram eles mesmos que ali estavam. Mas finalmente, passado o primeiro instante, a mais forte emoção, aquele aperto foi se afrouxando e Pedro pôs os meninos no chão. Isaac foi o primeiro a falar. Eu não disse, seu Domingo, que esses homens só voltavam com os meninos? É verdade, Isaac, respondeu o senhor Domingos, e gritou: Zé Pequeno, Alexandre, só Deus poderá pagar a vocês, porque eu não tenho com que pagar. Vos mercê não nos deve nada. Nós já tamo pago com a amizade dos meninos e de vos mercês, disse Alexandre. Seu Alexandre já falou por nós dois. Não há o que pagar. Meu pai, falou Alfredo, há muita gente ainda nos matos à procura dos meninos. Eu sugiro darmos uma salva de tiros como aviso. Sim, meu filho, cuide disto você. E voltando-se para os dois meninos: meus filhos, que foi isto que vocês nos fizeram? Meu pai, falou Ricardo, perdoe-nos em nome de todos, mas nós não fizemos. Aconteceu. Sim, fale. Nós tivemos a ideia de subir a Serra do Capitão, numa aventura de escoteiros. Subimos e quando descíamos pelo lado de cá, nos perdemos. Misericórdia, meu Deus! Foi a exclamação que se ouviu. Falou a dona Mariana. E como escaparam? Como puderam sobreviver? Perguntou o pai. Ricardo contou tudo como pôde, deixando os pormenores naturalmente para mais tarde. Maneca, levado por Pedro Damasceno, contava as mesmas proezas que tinham feito a um outro grupo que se formara em torno dele para ouvi-lo. Alfredo, que organizara a busca em linhas gerais, observava que faltavam muitas pessoas, que a esta altura ainda não voltaram. Teve uma ideia. Convidou todos que tinham espingarda, e foi ele próprio com a sua, e prepararam-se. Quando todos estavam a postos, comandou: fogo! Uma salva de mais de 50 tiros atroou os ares. O efeito não se fez esperar. Dentro de 1 hora, mais ou menos, chegaram os que ainda estavam pelo campo. A praça regurgitava de gente. Mais de 100 pessoas se congratulavam com a família pela aventura de reaver os meninos. Alfredo falou: eu lhe disse, meu pai, que os meninos se salvariam. Eles são escoteiros, e um dos ensinamentos do escotismo é este: como se sair vivo de uma floresta onde se está perdido.
Eu sei, meu filho, mas o sertão é uma floresta traidora e cheia de perigos. Eu temia muito, mas Deus é pai. Dona Mariana levou-os para casa para tomarem um banho e mudarem a roupa. O povo na malhada, aos grupos, revivia as peripécias daqueles dias angustiosos. Nicolau, Damasceno, Alfredo, chamou o senhor Domingos. Vou dar-lhes uma ordem que vocês se encarregarão de transmitir a todos. Ninguém sairá da fazenda Gravatá antes de amanhã de tarde. É uma ordem minha ditada pelo coração. Amanhã, repetiu, todos almoçarão aqui. Será uma maneira de demonstrar o meu agradecimento por tanto trabalho, por tanto sofrimento. Transmitam esta minha ordem a todos os que estão aqui. E onde vai dormir tanta gente, meu pai? Perguntou Alfredo. Já passamos 2 noites sem dormir, respondeu o pai. Esta é mais uma, mas há 3 casas que cabem muita gente. As mulheres. Nós nos arranjaremos de qualquer maneira. A praça é grande, temos uma casa aberta e muita varanda para armar redes. Nicolau, tenho uma ordem para você depois. Alfredo, tenho outra ordem também para você. Onde estão Isaac e João Manuel? Eles saíram, seu Domingo. Já sei aonde foram. Deixou suspensa a frase. Ele bem conhecia aqueles caboclos. Pessoal, falou o senhor Domingos para a roda de pessoas que o cercavam. A esta altura, com 3 dias sem comer, é grande a fome. Eu matei um carneiro hoje madrugada, disse Nicolau. Tem carne aí. E tem muita carne de caça, acrescentou Alexandre, falando por si e por Zé Pequeno. Então vamos todos comer alguma coisa por hoje, que amanhã é comigo, concluiu o fazendeiro. A multidão se dispersou. Nicolau, Aurélio, Alfredo e Damasceno orientavam e distribuíam o que comer. Alexandre e Zé Pequeno puseram à disposição de todos suas caças. Nicolau, ordenou o senhor Domingos, amanhã você escolha um garrote gordo para um churrasco. É a ordem que eu tinha para lhe dar. Sim, senhor, já sei qual é. Alfredo, sua ordem é outra. Amanhã cedo pegue o jipe e vá comprar bebidas por aí. Traga o que achar. Bebida forte para os homens e refrigerantes para as mulheres e os menores. A volta dos meninos trouxe vida à família, à fazenda, a todos. O senhor Domingos, Dona Mariana e os filhos puderam reunir-se então à mesa, o que não faziam há 3 dias. Do jantar participaram Zé Pequeno, Alexandre e Damasceno. Diversas mulheres também jantaram em casa do fazendeiro. As outras pessoas, mais de 100, fizeram refeição nas casas de Nicolau e Aurélio, ou na praça, à luz da fogueira. Os pais ditosos não se cansavam de abraçar e beijar os 2 meninos, que eram também disputados pelos irmãos, e por todos aqueles que ajudaram a procurá-los. Mas os 2 estavam muito cansados. Seus corpos, depois de tantas angústias por que passaram, depois de 2 noites passadas em copas de árvores, só pediam uma boa cama. Foi o que lhes deram. Zé Dias veio armar sua rede na casa aberta, onde muitos outros, em redes ou esteiras, vieram dormir aquela noite de felicidade geral. Quando o silêncio e o movimento na malhada cessaram, ouviu-se o som melodioso de uma gaita artisticamente soprada. Era Zé Dias. Aquele vaqueiro, além das qualidades de homem do campo, acostumado como poucos à labuta de gado, campeador de fama, era também um artista. Tinha ouvido extraordinário para a música e o seu instrumento era um realejo de soprar, em que ele era exímio. Deitado em sua rede, ele tocava. A melodia sonora encheu a noite sertaneja, levada pela brisa. A música parecia fazer mais profundo o silêncio na fazenda Gravatá. Ninguém se mexia em sua rede. Ninguém se mexia em sua esteira. Por toda a casa aberta e ao longo de toda a praça era completo o silêncio. Parecia que todos bebiam, nota por nota, a melodia sentimental do sonoro instrumento de Zé Dias. A brisa cessou de soprar e no céu as estrelas pareciam piscar a medo, para não perturbar aquele concerto admirável. Alta madrugada, a música deixou de ser ouvida. O vaqueiro artista dormiu. Uma passagem bíblica. Ia alta a madrugada. Os galos já cantaram a primeira vez. O senhor Domingos tinha armado uma rede na varanda da casa, em frente à porta principal, e ali dormia. Deixou o aconchego do interior da casa para na esposa,
as filhas e as esposas de diversos daqueles que o ajudaram a encontrar os 2 meninos. Quis deste modo participar, com os demais homens, daquela dormida de acampamento, no desconforto e ao relento. Na casa aberta havia redes armadas em todos os sentidos, e não havia esteio donde não partissem pelo menos 2 cordas. No chão, as esteiras e mantas eram incontáveis. A casa dormira aberta. Na casa de Aurélio, a mesma disposição fora observada. As mulheres no interior e os homens do lado de fora. Nicolau fez outro tanto, e em ambas as casas também as portas não se fecharam. O senhor Domingos se levantou e permaneceu sentado na rede, olhando a praça. As labaredas da fogueira tinham baixado, extinguindo-se. Só um brasido imenso restava, donde se elevava um tênue fumo. O céu era aclarado pelas miríades de estrelas que piscavam sem cessar. Entre elas o Cruzeiro do Sul, abençoando aquela família, aquela gente, aquele sertão. A lua apareceu pálida, fria por trás da casa e iluminou as serras. Em breve sua luz desceu e clareou a praça. A malhada era um verdadeiro acampamento. Estava coalhada de gente. Os vaqueiros, estirados pelo chão, recostaram a cabeça na sela que montaram e dormiam tranquilos. Os caçadores fizeram das capangas travesseiros e também descansavam na mais profunda paz. O senhor Domingos, agora de pé, contemplava toda aquela gente e avaliava a grandeza de alma e a abnegação e a amizade daqueles sertanejos. Pôde então calcular a dívida a que se sentia obrigado, perante tanta e tão boa gente, que sofreu com ele na maior dor, e agora com ele vibrava na maior alegria. Os galos cantaram segunda vez. Lá perto da casa de Nicolau, um vulto se ergueu. Daí a pouco, outro e mais outro. Encaminharam-se os 3 para o fundo da casa, passando pelo curral. O sol não pega o sertanejo na cama. Um a um, os homens que dormiam na malhada foram se erguendo. Também os que povoavam a casa aberta e as varandas das casas foram se erguendo de suas redes e desarmando-as. Dentro de meia hora, já ninguém dormia senão no interior das casas, as mulheres e as crianças. O galo cantou 3ª vez e amiudou o canto. Pedro Damasceno avivou a fogueira, lançando sobre as brasas uma porção de lenha. Muitos se achegaram ao calor do fogo, bocejando e estirando os membros do torpor da noite mal dormida. Dentro das casas, as mulheres preparavam café. Isaac e João Manuel chegaram ao centro da malhada, junto à fogueira. Traziam nas mãos uns volumes que depuseram no chão. "Que é isto, Isaac?" perguntou o senhor Domingos. "Nós fomos buscar mó de alegrar os meninos." "Não precisava este sacrifício de vocês, homem. Seu João Manuel, não havia necessidade disto." "Mas nós tem prazer com isso, patrão." O senhor Domingos suspendeu do chão um daqueles volumes. Era um tatu, mais 4 havia no chão. "5 tatus!" exclamou. "Que grandeza!" Quando o sol apontou, Nicolau e Aurélio acabavam de tirar o couro de um garrote. Um vitelo gordo. Alfredo apenas tomou num café, pegou o jipe e se fez na estrada. Lá pelas 9 horas chegou trazendo as bebidas: cerveja, uísque, cachaça, refrigerante, vinho. O trabalho, na malhada, era intenso. Uns fabricavam espetos, outros cortavam carne em postas, outros mais salgavam a carne em grandes caldeirões. Pedro Damasceno e Manuel da Boa Vista cavaram uma vala de 2 palmos de fundura por 3 de largura e alguns metros de comprimento. Com a ajuda de pás, transportaram para dentro da vala todo o brasido da fogueira. Estenderam depois 2 paus compridos ao longo da vala, de um e outro lado e pronto. Sobre estes paus montaram os espetos, e em breve o churrasco começou a fumegar e a cheirar. O senhor Domingos lembrou-se do final da parábola do filho pródigo. Relembrou essa história à esposa e aos filhos, e concluiu com as palavras do evangelista: "Trazei um vitelo gordo, matai-o, comamos e banqueteemo-nos, porque estes meus filhos estavam mortos e reviveram." O plural se explica. Pelas 10 horas, mais ou menos, começou o festim, que se prolongou até as primeiras horas da tarde. Comeu-se churrasco e bebeu-se o que se quis, enquanto se pôde. Mais ou menos uma banda do vitelo foi consumida no churrasco. A outra foi dividida pelas famílias dos participantes daqueles acontecimentos.
Pelas 3 ou 4 horas da tarde, a multidão se dispersou. Saíram todos quase de uma vez, em 4 direções, em busca de suas casas. Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de muitos. Lágrimas de reconhecimento umedeceram o semblante dos membros da família. Todos fizeram questão de se despedir da família, mas, sobretudo, todos queriam abraçar os 2 meninos. Epílogo. Depois que todos saíram, a malhada ficou quase deserta. Apenas 3 vultos se viam, vindo da casa de Nicolau para a do fazendeiro. Pedro Damasceno vinha na frente, seguido de Zé Pequeno e Alexandre. Trazia qualquer coisa enrolada debaixo do braço. Chegaram e Pedro desenrolou, ante os olhos de todos, o couro da onça, abatida na serra. Espichado como estava, era quase da altura dele. Eu não sei falar para vos messês. Isto aqui é um presente que nós queremos dar para os 2 meninos. Zé Pequeno, Alexandre e eu. E mais uma recomendação. Toda vez que vos messês olhar para esse couro, se alembre do que passaram e do perigo que correram, não torne a outra. Vos messês maltrataram demais seus pais, seus irmãos e seus amigos. Não façam mais isso. E o vaqueiro gigante passou a mão espalmada nos olhos, donde saltaram 2 lágrimas. Obrigado a vocês pelo presente. Pedro, não preciso acrescentar nada às suas palavras, disse entre lágrimas o senhor Domingos. A mãe, Alfredo, as irmãs e os 2 caçadores acompanharam o pranto do fazendeiro e do vaqueiro. Pedro Damasceno, mais uma vez, tomou nos braços os 2 pequenos escoteiros. Voltou-se para as serras e perguntou-lhes: vocês sabem como é o nome daquela serra que fica entre a Serra do Capitão e a Serra do Gravatá? Serra do Meio, respondeu exclamando. Maneca. Errou. O povo já mudou o nome, disse Damasceno. Todo mundo só chama agora Serra dos 2 Meninos. F.I.M. Essa história é de Aristides Fraga Lima, escrita em 1980. Deixe seu gostei e se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas.